Olá, galera, alegria! Tudo bem com vocês? Eu sou Ricardo Ferreira, professor de artes cênicas. Sou homem, tenho a pele clara, cabelos castanhos curtos, olhos castanhos, nariz médio e boca grande. Estou vestindo uma camisa colorida com algumas personagens vilãs de histórias clássicas da Disney. E atrás de mim há uma estante com livros, bonecos e máscaras. Na nossa aula de hoje, iremos falar sobre brinquedos ópticos e como eles deram início ao cinema. Vem comigo! Bom, galera, na aula de hoje, falando de brinquedos ópticos, nós vamos falar sobre filmes de animação. Há pessoas que pensam que filmes de animação são feitos exclusivamente para crianças, mas se enganam. Filmes de animação são feitos para a família toda. Inclusive, existem adultos que gostam muito de filmes de animação. Eu, por exemplo. E a paixão pela animação, ela não é de agora. Ela já vem de um tempo. Ela existe desde a nossa pré-história. Como assim, professor? Eu vou explicar. Mas primeiro vamos entender o que é animação. A palavra animação vem do latim anima, que significa alma. É o ato de dar vida àquilo que é inanimado. Não é, portanto, um gênero, e sim uma técnica que dá movimento a imagens estáticas. E se engana quem acha que ela foi criada com os primeiros respiros do cinema. Há evidências de que gravuras e pinturas rupestres do período paleolítico já eram feitas para passarem a ideia de movimento, principalmente quando os animais desenhados tinham mais pernas que o comum, ou eram repetidas em sucessivas posições. O que é pintura rupestre, professor? Vamos à explicação. Arte rupestre é a denominação das criações artísticas realizadas no período pré-histórico, principalmente entre o Paleolítico e o Neolítico. Era caracterizada por pinturas e gravuras feitas em paredes e rochas de cavernas, bem como ao ar livre, e retratavam os costumes e práticas humanas daquela época. É possível encontrar registros de arte rupestre espalhados por todo o planeta. Entretanto, é difícil precisar a data exata da maioria das pinturas e gravuras rupestres já localizadas, pois a técnica utilizada para essa identificação, a datação em carbono, pode não ser tão precisa em decorrência de possíveis contaminações, mas especialistas acreditam que elas começaram depois da criação de objetos artísticos, como artefatos em ossos ou em pedra esculpida. Os egípcios, com pinturas em paredes e objetos, também já contavam histórias há mais de 5.000 anos, ao usar sequências de imagens, assim como os gregos, séculos depois, com a pintura de estátuas do movimento nos objetos de cerâmica. Como não empregavam equipamentos para mostrar o movimento, esses exemplos não são propriamente animações, no sentido atual da palavra, mas indícios antigos do que hoje se tornaria uma das principais fontes de renda para o cinema. Assim como qualquer invenção, a animação também tem uma origem nebulosa. De forma simultânea, ou quase, muitos equipamentos e técnicas surgiram pelo mundo. Por isso não dá para afirmar categoricamente quem era o criador da animação. No século XIX, foram feitos alguns dispositivos que davam a ilusão de movimento e eram usados principalmente como brinquedos. Um dos primeiros equipamentos foi o zootrópio, criado em 1834 pelo relojoeiro inglês William Horner. Tratava-se de um tambor com algumas frestas em sua circunferência que, ao girar, mostrava para quem observava sequências de imagens que pareciam se movimentar. Em 1868, foi a vez do Flipbook, criado por John Barnes Linnet. Era um livrinho que até hoje é muito usado para criar a sensação de animação. Você passa as folhas em alta velocidade e tem o efeito. Já em 1877, o cientista francês Émile Reynaud criou o praxinoscópio, uma versão mais requintada do zootrópio. Ao invés de ver as imagens pelas ranhuras, elas eram vistas de uma série de espelhos. As primeiras animações foram criadas junto com as primeiras produções do cinema mudo. Nós já vimos aqui em aulas anteriores
que houve uma parte do cinema onde não havia fala e nem cor. No começo do século XX, um dos destaques vai para o diretor francês Émile Coe, com o seu Fantasmagorie, que fez uso de projetores modernos para expor a sua produção. A primeira animação feita com finalidade comercial foi Gertie, o Dinossauro. Foram feitos mais de 10 mil desenhos para rodar o filme. O desenho tem aproximadamente 10 minutos e conta a história da dinossauro Gertie, no qual o criador pede para que ela interaja com a plateia. A consolidação da técnica aparece com o desenho Steamboat Willie, de 1928, da Walt Disney. O desenho marcou a primeira aparição do rato mais conhecido da nossa história, Mickey Mouse, e foi o primeiro a incluir de forma sincronizada um som gravado na animação. O atual maior conglomerado de mídia do mundo, a Walt Disney Company, nasceu em 1923. Começou com um estúdio de animação. Em 1932, lança o primeiro curta de animação totalmente colorido, a aventura Flowers and Trees, Flores e Árvores, que dá a Walt Disney o primeiro Oscar da empresa. Não muito longe, em 1937, o estúdio se consagra com o longa-metragem Branca de Neve e os Sete Anões, o primeiro filme de animação colorido e com som. Sucesso de bilheteria, aproximadamente 4 anos para ser concluído e teve um custo astronômico para a época, $1,5 milhão. Atualmente, o processo de criação de uma animação digital está bem mais fácil. Por exemplo, nós mesmos podemos criar, através do nosso aparelho de telefonia celular, um filme através de fotos. Quando nós tiramos uma sequência de fotos com uma diferença mínima de movimentos e colocamos uma ao lado da outra, nós podemos perceber essa movimentação. Existem alguns aplicativos de captação de imagem que já fazem isso automaticamente. Por exemplo, o Google Fotos às vezes até sugere no aparelho se você quer montar um mini filme com a sua sequência de fotos. Já outros aplicativos mais específicos trabalham com a técnica do stop motion, onde nós tiramos essas imagens e depois, ao colocar uma ao lado da outra, monta-se esse filme. Os filmes nada mais são do que imagens capturadas, do que fotografias de momentos colocadas uma ao lado da outra e geradas numa velocidade tamanha que o nosso cérebro e os nossos olhos sejam capazes de assimilar esse movimento. Não entendeu? Vou te dar um exemplo de um brinquedo feito há muito tempo atrás, chamado Taumatrópio, onde nós vamos ter apenas 2 imagens, a ilusão da óptica e o movimento. Rapidinho que eu já volto. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham curtido a ideia do taumatrópio e que vocês façam os taumatrópios de vocês em casa. Eu vou ficando por aqui, mas aproveito para convidar o professor de música André Oliveira, que também vai trazer uma atividade bem interessante para a gente. André,
Vai daí! Olá, meu nome é André, professor de música e vou fazer minha autodescrição. Sou um homem branco, de cabelo curto, estou usando uma camisa preta e atrás de mim tem um relógio de parede antigo, um abajur e um quadro. Nesse vídeo nós vamos fazer um jogo sonoro e para isso nós vamos ter a participação da professora Juliana Marins, da Escola Municipal Figueiredo Pimentel. Vamos lá! Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer um jogo da memória dos sons. Para isso, a gente vai precisar dos seguintes materiais: uma tesoura, alguns balões de encher, garrafinhas de leite fermentado e alguns elementos para colocar dentro dessas garrafinhas e produzir o som para o nosso jogo. Aqui eu vou usar o arroz, um pouquinho de granulado, algumas miçangas, feijão, pedrinhas e um açúcar tipo cristalizado. Vamos começar? Bom, primeiro a gente vai encher essas garrafinhas com uma quantidade igual em cada uma delas desses elementos. Então vou começar aqui com o arroz. Um punhadinho dentro de uma garrafinha, um punhadinho dentro da outra. Tenta ver mais ou menos se está igual, se o som vai ser parecido. Se tiver igual, tá ótimo, tá pronto. A gente limpa a sujeirinha, né? Porque sempre vai ficar uma sujeirinha aí. E vamos para o próximo. Quando você tiver miçanga, né, que é um alimento um pouquinho maior, é legal você contar para colocar a quantidade exata em cada um dos potes. É difícil você fazer isso com açúcar, com arroz, mas com as miçangas maiores é mais fácil de fazer. Agora a gente vai cortar as bexigas para encapar as nossas garrafinhas. Para isso a gente vai fazer um corte bem aqui, ó, e deixar só essa parte de baixo de todas elas. Muito bem, depois que a gente cortou todos os fundinhos, é só encapar as nossas garrafinhas. Eu escolhi fazer amarelo embaixo e branquinho em cima, mas você pode escolher a cor que você quiser. Muito bem, pessoal. Depois que eu coloquei os balões nas garrafinhas, eu dei um acabamento com uma cartolina azul aqui no meio. Porque você vai ver que quando você colocar os dois pedacinhos dos balões, eles não vão ficar totalmente retinhos quando você encaixar. Então eu achei legal colocar essa fitinha de cartolina azul, porque era o que eu tinha aqui em casa. Você pode colocar uma fita colorida, uma fita de cetim, ou alguma outra coisa que você achar que vai ficar legal e muito bonito no seu jogo. Bom, vamos testar os sons agora. Você pode aumentar ou diminuir a dificuldade do jogo trocando os elementos que tem dentro para elementos mais diferentes, com sons mais distintos ou sons mais parecidos para ficar mais difícil de descobrir. Muito bem, agora é só embaralhar e se divertir. Um beijo e até a próxima. Na videoaula de artes cênicas de hoje, nós vimos um pouco sobre a história da animação, o surgimento dos brinquedos ópticos e aprendemos a fazer um taumatrópio. Na videoaula de música, nós aprendemos um jogo sonoro. Espero que vocês tenham curtido a nossa aula de hoje. Até uma próxima!